O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, do DF, Juliano Costa, pediu explicações ao governador Rodrigo Hollenberg sobre o aumento das passagens do transporte público. Os reajustes de 11%, 16% e 25%, conforme a linha, são maiores que a inflação acumulada no último ano. Além da explicação, foi solicitada também a planilha de cálculos. Se ficar comprovado que a decisão é irregular, a OAB poderá entrar na justiça para derrubar o aumento. O GDF não se pronunciou sobre o assunto. E um novo estudo realizado no Reino Unido mostra que fumar maconha aumenta o risco de esquizofrenia. Para falar sobre o assunto, o Band Cidade recebe aqui no estudo a médica da Associação Brasileira de Psiquiatria, Célia Vitor de Souza. Boa noite, doutor. Obrigada por essa sua participação aqui no SOS Saúde. Primeiro, antes da gente entrar no assunto, queria que a senhora explicasse o que é esquizofrenia. Boa noite, Camila. A esquizofrenia é a doença psiquiátrica mais grave que existe, onde ocorre um desajuste imenso no funcionamento cerebral e várias alterações de sentido e de percepção ficam muito alteradas, como ouvir vozes, criar pensamentos delirantes de perseguição, de grandeza, um desajuste na interação social grave. As pessoas, quando desenvolvem essa patologia, ficam com muita dificuldade de aprender o mundo e de viver essa realidade. Eles criam uma realidade paralela desajustada. E por que essa pessoa ela tem mais chance de usar esse tipo de droga? Esse estudo foi muito interessante porque essa relação de usar maconha e facilitar o desenvolvimento da esquizofrenia já existe desde 1960, mas não havia estudos genéticos comprovando essa correlação. E há algumas propriedades da maconha, como o THC, ele ajuda a facilitar sintomas psicóticos, ele produz sintomas psicóticos que já ocorrem na esquizofrenia. Mas uma outra substância, que é o canabidinol, ele reduz esses sintomas psicóticos, além de toda substância com propriedade de reforço, causar sensação de prazer, sensação de relaxamento, melhora do humor. No caso da pessoa com esquizofrenia, esse estudo mostraria que seria algo parecido com uma automedicação, né? Como é que isso age? Ela dá uma potencializada nesses sintomas? Como é que isso acontece? A esquizofrenia, a maconha, ela age em circuitos muito similares a que produz a própria patologia esquizofrenia. Para a pessoa fumar a maconha e desenvolver a esquizofrenia, precisa de uma base genética para desenvolver a esquizofrenia. Então, se a pessoa já tem uma vulnerabilidade genética, essa interação com a droga vai favorecer o desenvolvimento da esquizofrenia. O estudo mostra que o uso de maconha também na população que tem essa patologia esquizofrenia é muito maior do que na população geral. Existe um interesse em usar essa substância por algumas propriedades do canabidinol que eu falei, que ajudam a reduzir sintomas psicóticos. Mas quando a gente fala de prejuízos, né? O que essa pessoa terá de prejuízos ao usar a maconha? Então, eu já disse anteriormente que a esquizofrenia é a patologia mais grave psiquiátrica que existe. É um desajuste total, porque o cérebro ele fica totalmente funcionando irregular. E a maconha, ela vai favorecer a manutenção e a amplificação desses sintomas. Alguns sintomas da maconha, que fazem com que também, inclusive, outras pessoas que não têm tendência a ter esquizofrenia usem, são essas propriedades de prazer, de relaxamento, de bem-estar, de interação social. O esquizofrênico também busca isso. O risco é quem tem base genética para desenvolver esquizofrenia, fumando maconha, vai aumentar a possibilidade de desencadear a doença. Outras drogas também têm esse efeito em relação aos esquizofrênicos? Todas as drogas, tem algumas drogas que elas favorecem sintomas psicóticos. Por exemplo, a anfetamina, altas doses de anfetamina produz quadro parecido com esquizofrenia. Mas a esquizofrenia, ela é uma doença própria, que existe uma base genética. Então, as pessoas que não são esquizofrênicas usam, por exemplo, anfetamina, cocaína, desenvolvem sintomas psicóticos transitórios. O esquizofrênico, ele favorece, porque ele já tem uma base genética para ter essa disfunção cerebral. Tá certo, doutora Célia. Muito obrigada por essas orientações e esclarecimentos, tá? Boa noite. Agradeço o convite, boa noite. E foi publicado no Diário Oficial de hoje a medida provisória que estabelece o Programa de Regularização Tributária, que
que faz parte de um amplo pacote anunciado em dezembro pelo Palácio do Planalto para estimular a economia. Poderão ser quitados débitos de natureza tributária e não tributária vencidos até 30 de novembro do ano passado, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas. O governo quer ainda reduzir o custo do crédito e baixar os juros do cartão. Tem ainda a previsão de anúncio do cronograma de saque do FGTS de contas inativas, o que deve acontecer na primeira semana de fevereiro. E veja a seguir, uma porta de um micro-ônibus cai durante transporte de passageiros no Lago Norte. É depois do intervalo, não sai daí.